Hoje, na nossa aula, nós vamos continuar o capítulo 12, Dom João no Brasil. Porque nós temos os objetivos desse capítulo é compreender o significado político da transferência da corte portuguesa para o Brasil e os motivos que levaram a isso. Nós vamos reconhecer as etapas que levaram à independência do Brasil em 1822, avaliar o impacto da abertura dos portos, o incentivo às manufaturas e outras medidas econômicas na transformação da condição colonial do Brasil. Vamos reconhecer as medidas artístico-culturais implementadas no Rio de Janeiro durante o período joanino. O capítulo discute o processo de emancipação política do Brasil e, por meio dele, será possível desenvolver conceitos das noções de Estado, nação, governo independente e soberania. Nesse sentido, também será possível comparar o processo brasileiro com os demais processos de independências ocorridos na América. Nós vimos e estávamos lendo nesse capítulo, e é importante ressaltar que a decisão da corte portuguesa de fugir ou de vir para o Brasil, fugir de Portugal e vir para o Brasil, alguns historiadores vão dizer que foi algo planejado, que Dom João já tinha a noção de que ele precisaria se mudar com a família real para o Brasil. Essa mudança, e essa decisão de se instalar na cidade do Rio de Janeiro tem relação com o contexto político da Europa no início do século XIX. Especialmente, nós vamos ver dois aspectos principais, isso é importante nós verificar. O primeiro aspecto é com relação ao bloqueio continental, que vinha sendo imposto por Napoleão Bonaparte, como nós lemos no texto, na videoaula anterior, por meio de invasões e guerras para impedir o comércio dos demais países da Europa com os ingleses. E um segundo ponto que nós precisamos ver é que a histórica dependência econômica que Portugal tinha em relação à Inglaterra foi o que levou, então, Dom João a tomar essa decisão de partir para o Brasil. Portanto, nós temos que ver que é importante destacar que a alternativa encontrada por Dom João VI foi a solução para um beco sem saída. Aqui ele tinha um beco sem saída, uma questão diplomática que foi imposta pelas políticas de Napoleão Bonaparte. Então foi uma saída que ele encontrou para essa situação político-econômica que Portugal se viu envolvido na Europa. De colônia a Reino Unido. Em 1815, com a derrota definitiva da França por um exército de países aliados, Napoleão foi exilado na ilha de Santa Helena. O Congresso de Viena reuniu-se na Europa para decidir o destino dos territórios antes ocupados pelas tropas francesas. Para participar com vantagem do Congresso, a medida tomada por Dom João VI foi elevar o Brasil à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarves. Esse fato serviu também para justificar sua permanência no Brasil. Afinal, as tropas francesas haviam sido expulsas do território português em 1809. E não havia mais motivos para a corte permanecer aqui. Entretanto, para a família real ficar no Brasil, parecia ser melhor do que retornar a Portugal, que, devastado por guerras, exigia muitos esforços de reconstrução. A anexação de territórios. A política externa de Dom João foi agressiva. Em 1809, como represária à ocupação napoleônica em Portugal, ele determinou a ocupação da Guiana Francesa, contando para isso com o apoio militar inglês. A devolução do território à França só ocorreu em 1817, após a decisão no Congresso de Viena. Em 1816, já coroado rei, Dom João VI ordenou o ataque à colônia de Sacramento, território que pertencia à Espanha e fazia fronteira com o atual Rio Grande do Sul. O objetivo dessa ação militar era ter acesso ao Rio da Prata e assim favorecer o contato brasileiro com áreas mais ao sul do continente.
A anexação da colônia de Sacramento se consolidou apenas em 1821, quando ela passou a ser denominada Província Cisplatina. A nova situação provocou uma luta armada da população local contra o domínio luso-brasileiro. Após intensas batalhas, a província Cisplatina conquistou a independência em 1828, tornando-se a República Oriental do Uruguai. A situação de Portugal. Após intensas lutas durante a ocupação napoleônica, nas quais receberam ajuda inglesa, em 1809, os portugueses conseguiram expulsar do país o exército francês. Formou-se uma junta governativa liderada por militares ingleses para administrar o país durante a crise, agravada pela estagnação do comércio e escassez de alimentos. A liberdade comercial e a elevação do Reino Unido concedidas ao Brasil descontentaram diversos setores da sociedade portuguesa, desejosos do restabelecimento da condição de colônia e do pacto colonial, para recuperar a economia portuguesa. Nós vamos ver que, descontentes, então, os portugueses vão realizar a Revolução Liberal do Porto. O que seria essa revolução? Como se deu essa revolução? Nós vamos destacar que a Revolução Liberal do Porto foi o acontecimento que levou ao regresso de Dom João VI a Portugal, que apesar de ter sido um movimento burguês que visava reformas liberais, uma das reivindicações do movimento era a recondução do Brasil à condição de colônia, e isso significava o retorno do pacto colonial. Nós vamos perceber, então, que essa reivindicação dos liberais do Porto foi o problema principal que desencadeou, então, o processo de independência política do Brasil, porque a intenção de retomar o pacto colonial significaria para a elite brasileira daquele período ter novamente que vender seus produtos apenas para Portugal. Além disso, o Brasil ia perder o status de Reino Unido que ele teria naquele momento. Então, nós vamos ver que esse processo, que foi exigido por Portugal, vai salientar, então, na elite brasileira e nos brasileiros a condição de se tornar independente, para que o movimento contrário à liberdade que o Brasil já tinha conseguido não retomasse. A regência de Dom Pedro I. Nesse texto, nós vamos ver que o que aconteceu, o que o texto está dizendo. Que com a volta da família real para Portugal, Dom Pedro I permaneceu no Brasil como príncipe regente, a princípio para levar adiante o projeto recolonizador português. Esse é um aspecto para ser destacado, já que é frequente o estranhamento a respeito de a independência do Brasil ter sido declarada por um sucessor da Casa Real Portuguesa. Nós precisamos destacar que as intenções políticas de Dom Pedro I estava ligado nesse período do modo de assumir a tarefa de emancipação do Brasil. Ele tinha a seu redor uma série de membros da elite que nós vemos, como José Bonifácio de Andrada, que passou a mediar os desejos da elite brasileira e os do príncipe regente. Nesse sentido, o processo de independência ele foi finalizado num arranjo político que não evitou guerras entre o sucessor do reino português e as suas elites. Nós vamos ver que, com a mudança de status político, não modificou as relações sociais e a economia da colônia. Então, nós vamos perceber que esse arranjo feito pela família real portuguesa apaziguou a questão das elites. As elites se mantiveram satisfeitas porque os benefícios foram continuados. Brasil foi colocado como independente de Portugal, mas apesar de ter um status de independência, isso não vai modificar as relações sociais e as relações econômicas da nossa colônia. A regência de Dom Pedro. Entre a partida de Dom João VI, em abril de 1821, e a independência, em setembro de 1822, houve a regência de Dom Pedro.
Acentuaram-se as divergências entre o projeto recolonizador português e as pressões de setores da sociedade brasileira pela emancipação do país. Em abril de 1821, as Cortes de Lisboa determinaram que fossem ignoradas as decisões do príncipe regente e transferiram de volta a Portugal órgãos de administração aqui instalados desde a vinda da família real. Enquanto isso, a elite brasileira se aproximou de Dom Pedro para convencê-lo a romper com Portugal e implantar um projeto político conservador. Em outubro de 1821, as Cortes de Lisboa ordenaram o regresso de Dom Pedro a Portugal, e as lideranças brasileiras fizeram um abaixo-assinado pedindo sua permanência no Brasil. Em janeiro de 1822, o príncipe regente decidiu ficar. Tropas portuguesas se mobilizaram exigindo o retorno de Dom Pedro, mas os colonos reagiram e expulsaram os militares lusos do Brasil. Descontentes, os ministros portugueses se demitiram e os cargos foram ocupados por brasileiros. Foi formado um novo ministério, liderado por José Bonifácio. Fortalecia-se a participação da elite brasileira no governo. Episódios sucedidos entre maio e setembro de 1822 culminaram na oficialização da independência política. Entre eles, o decreto do Cumpra-se determinou que as ordens portuguesas fossem aceitas no Brasil somente após a autorização de Dom Pedro. Rumo à emancipação. Em 3 de junho, Dom Pedro convocou uma Assembleia Constituinte, formada sobretudo por grandes comerciantes e proprietários de terras. A elite desejava uma nação independente, mas com a mesma estrutura econômica e social. Novas ordens de Portugal declararam nulas as decisões do príncipe regente e exigiram seu retorno a Lisboa. Estimulado pela aliança de interesses com os brasileiros e pelos conselhos de sua esposa e de José Bonifácio, Dom Pedro declarou a independência do Brasil.